Seja muito bem-vindo ao Papo Cidesc, conversando sobre saúde. Nesse primeiro episódio, temos nosso mediador, Ivan Tarnowski, bioquímico, gestor comercial do Cidesc. E dois convidados especiais, Renata Mello, responsável pela captação de sangue do Hemoski, Everaldo Schedner, bioquímico, responsável pelo laboratório de imunohematologia do Hemoski. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do nosso podcast Papo Cidesc. Aqui você vai ter acesso a muita informação legal, curiosidades e vai poder aprender bastante sobre saúde. Então, fui doar sangue, estou lá na cadeira sentado doando, estou vendo aquela bolsa enchendo do meu lado. Quanto que tem naquela bolsa? Quanto que de sangue sai de mim para doar? Então, Ivan, é bem importante as pessoas saberem que o processo inteiro da doação de sangue, desde a chegada na recepção para mostrar a identificação até o famoso lanche que as pessoas adoram, dura em média 50 minutos. E o valor da bolsa, do ml da bolsa, 470 em média. Lógico que de acordo com o peso pode variar um pouquinho, mas a média é 470 ml. Certo. É importante lembrar, Ivan, que esse volume, né, coletado tem em vista a segurança do doador de sangue, né? Então é um pequeno volume, né, comparado com a volemia dele total, né? Por isso que a gente precisa ter pelo menos 50 quilos. E essa bolsa, né, esse volume coletado, ele mantém uma uniformidade, né? Porque aí ele vai ser dividido, né, em vários componentes, como concentrado de hemácias, plasma, plaquetas, crioprecipitado, né? Então, por isso, da necessidade de se coletar, em média, esse volume. Ah, legal, então. Meio litro de sangue dividido em vários hemocomponentes. Exato. Show. Legal. Então eu doei quase meio litro de sangue, saí da cadeira e eu fui direto para a área do lanche. E essa fama do lanche procede, porque ó, sanduíche quentinho, gostoso, ovo cozido, iogurte, estava muito bom. E uma coisa legal aqui do Hemoski, de quando eu saí para ir doar, foi de que eu saí de lá com a sensação de que eu estava praticando o bem, de que eu estava ajudando outras pessoas. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas de fato eu consigo ajudar com uma doação? Então, é bem esse espírito que a gente quer levar para a população. Eu sou a doadora e me sinto realizada em fazer esse ato. A gente ajuda no mínimo 4 pessoas. Como a gente falou anteriormente, ela é dividida em vários componentes. Mas a princípio, para todo mundo já sair lá com o coração aberto, no mínimo 4 pessoas vai ser ajudada com a tua doação. Ah, que legal. Eu imaginava que seria menos. Meu. Mas até a divisão dos hemocomponentes, né, acaba ajudando pessoas em diversos cenários, né? Sim, a sensação de doar é indescritível, né? A gente como doador, né? Só quem é doador sabe, né, da importância, né, de realizar esse ato mesmo. Eu fico pensando assim, tem tanta gente numa situação tão delicada, precisando de sangue, e aí tem esse serviço que fornece e eu posso estar contribuindo com isso. Então, muito legal. E eu que sou doador de sangue, que tipo de benefício que eu tenho por ser doador de sangue? Então, a gente sempre trabalha, principalmente nós, captação, no intuito de fazer o bem mesmo. Fazer o teu ato de cidadania, né? Ajudar alguém que realmente precisa e tu nem sabe quem está precisando. Porque nossa realidade é que os hospitais realmente são sempre cheios, a realidade brasileira é essa. Então, com esse espírito que a gente quer que as pessoas tenham consciência e sempre colaborem com nossos estoques. Lembrando que nossos estoques estão disponíveis na página do Hemoski. E a gente também trabalha principalmente com a coleta seletiva, direcionando aquela tipagem que a gente está precisando. Isso é bem bom, bem importante a população entender que a gente tem tipagem que a gente precisa mais, tem tipagem que a gente precisa menos. Tudo de acordo com a população. Então a gente tem que trabalhar bem com os estoques diários, assim. A gente sempre tenta direcionar a nossa coleta com o estoque daquele dia, daquele momento. Ele oscila muito de acordo com a necessidade dos hospitais. Ah, é verdade. Eu vi uma coisa muito legal no site do Hemoski, no dia que eu fui doar, que assim que eu abro o site do Hemoski, tem alguns tipos de sangue ali mostrando o estoque daquilo ali. E aí eu achei aquilo incrível, porque eu lembro que naquele dia eu entrei no site algumas vezes e dentro do mesmo dia eu vi aquele estoque mudar. Aquilo, eu não sei se é em tempo real não, mas achei aquilo muito legal. Tudo de acordo com a nossa demanda, né? Os hospitais consomem e vai atualizando. Ah, tá. E eu já vi também que em alguns lugares eles dão descontos e oferecem algum tipo de benefício para quem é doador, de pagar meia entrada no cinema, esse tipo de coisa. Isso. Né? Existem algumas leis municipais e até estadual.
isenção de concurso, aí depende do concurso. Não é uma lei geral, sabe? E depende do edital do concurso. Mas meio entrada em alguns estabelecimentos também eles têm esse como regra. E a CLT prevê um dia de abono da sua jornada de trabalho. Né? Ah, legal. Gente, para quem tem dúvida, quando você vai doar sangue, você ganha uma carteirinha de doador de sangue. E sempre que tiver alguma promoção nesse sentido, você só apresenta a carteirinha e você consegue o benefício, tá? E tem algum mito sobre o sangue que o pessoal inventa ou alguma fantasia em cima da doação que vocês costumam ouvir bastante lá? Tem vários. Primeiro que é bem dolorido, que não é verdade, que fica 1 hora com a agulha no braço, não é verdade, dura em torno de 7 minutos, que tem contaminação, que não é verdade, a gente pode garantir que o procedimento é bem seguro, a gente tem todas as normas de segurança. Vários, a gente tem vários memes na internet de doação que a gente tenta esclarecer e a gente também convida todo mundo a entrar na página do EMOSC, que é bem importante, www.emosc.org.br. Lá tem as dúvidas mais frequentes, tem alguns casos verdadeiros e os mitos também. E a gente tem uma inteligência artificial, que é uma inteligência interativa que pode fazer qualquer pergunta, principalmente sobre medicação, vacina, que a inteligência responde e sana as dúvidas das pessoas. Que legal esse serviço, eu também não conhecia. Então a gente convida a conhecer. Maravilha, vou entrar lá para ver. E eu acho muito interessante porque eu acredito que o ser humano ele é movido a incentivo. Então, se você dá um incentivo para que essa doação aconteça, né, como esses benefícios que a gente citou, isso é muito interessante, né? Que só aumenta a quantidade de pessoas que vai doar. Então, tem outra pergunta aqui que é o seguinte: por que é tão importante que todo mundo entenda, seja consciente e vá fazer a sua parte em doar sangue? Assim, por que não apenas um nicho, um tipo de pessoa? Por que é interessante que essa coisa seja universal, assim, que todos façam a doação? Na verdade, assim, a gente precisa manter os estoques, né? A gente precisa atender a nossa demanda. Essa é a premissa básica. Nós temos uma demanda, que são as pessoas que estão no hospital precisando de sangue, a gente precisa atendê-los para não deixar acontecer uma coisa pior, né? Onde o indivíduo ficar sem sangue e vir ao óbito. Mas a população catarinense responde bastante, responde bem. Pela Organização Mundial da Saúde, a população de 2% é a população ideal de doadores de sangue por região. Então, nós aqui, a população catarinense, ela responde muito bem. O que a gente precisa desmistificar é trabalhar mais na coleta seletiva, tentar direcionar mais aquela realmente que a gente está precisando. Mas, no contexto geral, Santa Catarina está num bom cenário. Ah, entendi. E eu lembro também que às vezes as pessoas não podem doar, né, por algum motivo, mas elas também podem fazer sua ação social, né, estimulando outras pessoas, familiares, amigos, colegas, né, que porventura possam comparecer também a um EMOSC e doar. Ah, entendi. Eu já ouvi falar que existem alguns tipos de sangue que são raros, assim, que são dificilmente encontrados, né? Então, na minha opinião, quanto mais pessoas forem doar, maiores as chances de encontrarem esses sangues que são únicos, né? Assim. É isso mesmo, Ivan. A gente tem bastante complexidade, né, de casos, né, por atender todo o nosso estado, né, então toda a nossa população, né, do estado, mais 7 milhões de pessoas, e há uma grande diversidade genética entre os doadores de sangue, até porque há vários tipos de grupos sanguíneos, né. Acredito que a maioria ouviu falar, né, de ABO, de RH, né, que são as determinações básicas que a gente faz, né, tanto para o doador como para o receptor de sangue. Mas fora eles, a gente tem cerca de 380 antígenos de grupo sanguíneo, né? Então são muitas variações, quase que cada pessoa é única, né? E quanto mais pessoas disponíveis, né, mais fácil vai ser para atender os doadores de sangue, né, que requeiram alguma condição especial, né? Alguma fenotipagem, né, que a gente chama, alguma característica do sangue que não seja tão comum, né, na população em geral. Uau! 380 antígenos. Isso mesmo. É muito antígeno, né? A gente aqui é um papo mais técnico, né? Mas a gente na graduação a gente aprende, existe o tipo A,
B, o AB e o O. Uhum. E com 380 antígenos, isso não é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Tem esses 4 tipos que são uma grande triagem, né, de certa forma, mas existem muito mais tipos. E aí, por isso, a gente fica tranquilo, porque a gente tem o Everaldo como imunohematologista do Hemosc para poder ajudar a gente. E hoje, se eu tivesse que dizer, assim, qual é o maior desafio do Hemosc? O Hemosc como instituição, qual seria? Então, sempre a nossa maior missão é entregar o produto com qualidade, né? Nós somos certificados, agora a gente é triplamente certificado, essa semana a gente conseguiu a certificação ONA, então eu mostro que tem 3 tipos de certificações e nosso desafio é realmente manter os estoques e atender a população. Essa é a nossa grande missão e, lógico, prestar serviços de qualidade, né? Certo. Gente, e uma pergunta, assim, curiosidade. Como e quando que surgiu a doação de sangue, a necessidade de se doar sangue? Ivan, isso tudo é relativamente recente, né, considerando a história da humanidade, né? E os primeiros bancos de sangue, os primeiros serviços organizados de hemoterapia que coletem, né, sangue e possam estocá-lo e também depois produzi-los, né, os hemocomponentes, é tudo muito recente. Eles começaram na década de 1920, tá? O serviço de hemoterapia no Rio de Janeiro, com a finalidade, né, de ter ali o sangue disponível para realizar cirurgias, tá? Mas isso só foi possível, essa conservação do sangue, por conta da descoberta dos anticoagulantes, que possibilitaram então que o sangue fosse estocado, né? No período anterior a esse, o sangue, não existia a conservação do sangue, então o sangue doado precisava ser imediatamente transfundido. Ah, claro, porque senão ele vai coagular, né? Uhum. Então o anticoagulante dava para guardar. E certo, e aí tu comentou que isso para um evento cirúrgico, né? Para uma cirurgia. E quais outros eventos que eu acabo precisando receber um sangue? Então, a gente sempre tem que pensar quem precisa receber sangue é quem perdeu muito sangue, né? Geralmente em cirurgias, as pessoas que têm câncer, né? E principalmente cirurgias ortopédicas. As anemias também são outro indício que as pessoas precisam receber sangue. Uhum. E acontece muito isso? Sim, a gente tem uma grande demanda. Ah, entendi. A gente tem uma grande demanda. E a tendência, né, mundial é que aumente a demanda, né, por conta da longevidade da população, né, vai aumentando, né, a qualidade de serviço de saúde, né, e também com o envelhecimento da população vão surgindo algumas doenças, né, como por exemplo o que a Renata falou, o câncer, né, que é uma doença altamente relacionada, né, com o avançar da idade. Isso faz com que aumente, então, o consumo de sangue. Certo. E falando em câncer também, existe um caso muito popular, né? Infelizmente, né? Muito popular da gente ouvir histórias de pessoas que têm leucemia. Isso. E aí, nesse sentido, eu pergunto para vocês, eu consigo ajudar alguém que tem leucemia doando sangue? Ou o que eu preciso doar para conseguir ajudar uma pessoa que tem leucemia? Na verdade, a gente sempre precisa de sangue, né? Como a gente já falou anteriormente. Então, se a pessoa tem leucemia e precisar de sangue, a gente vai ter os estoques que a gente vai fornecer para essa pessoa. E a doação especificamente de medula óssea, nós aqui no Hemosc fizemos o cadastro de medula óssea. O que é o cadastro? A gente faz o primeiro cadastro, o primeiro contato, a pessoa precisa estar apta e ter a consciência do que realmente é uma doação de medula óssea, né? É um procedimento mais complexo. A gente coleta 5 ml e essa análise essa amostra vai fazer só uma análise para ver se é compatível ou não o receptor. Mas a pessoa precisa ter consciência qual é a consequência da doação de medula óssea. É todo um procedimento complexo para fazer essa doação. E atualmente Santa Catarina tem um número bem grande de pessoas cadastradas pela medula óssea e todos esses dados estão no Redome, que é um banco onde está cadastrado as pessoas que têm esse cadastro de medula óssea. Ah, entendi. Então a primeira vez que eu fui doar sangue, eu me cadastrei para ser doador de medula. Né? Então isso quer dizer o quê? Que meu nome está lá num banco. E aí se um dia houver uma pessoa que tem leucemia e tem uma compatibilidade com o meu sangue, aí o que vai acontecer? Aí o Redondo vai acionar, vai entrar em contato contigo e vai te direcionar ao Hemosc. Aí vão fazer outros testes para ser compatível ou não, para depois ver se há possibilidade de fazer o transplante. Ah, entendi.
Por isso também, Ivan, da importância desses candidatos, né, à doação de medula, manterem seus dados atualizados, né, porque numa eventual demanda, né, o Hemosk tem que localizá-los. Então, e-mail, telefone, endereço, né, é bem importante que estejam sempre atualizados. Ah, tá, entendi. Eu fico só imaginando, porque se eu fui doar sangue e já saí de lá com essa sensação boa, imagina se eu posso ter a oportunidade de doar medula e aí eu vou de fato salvar uma vida. Né? É uma coisa direta, assim, não é assim, eu vou ajudar numa cirurgia. Não, eu estou salvando uma vida. Salvando diretamente aquela vida, né? É. Aquele executor. Eu acho isso incrível. Eu conheço histórias de pessoas que já receberam uma doação de medula e tiveram essa oportunidade, né? Essa segunda chance. Então, isso de fato é incrível, assim. Eu botei lá meu nome no cadastro, né? Se um dia me ligarem lá, Redome, não é isso? É o Redome. Se um dia me ligarem do Redome, eu vou. Vai. Beleza. E eu tenho uma pergunta agora, que eu estava muito empolgado para perguntar, que é o seguinte. Tá, então eu na escola e na própria graduação eu aprendi o seguinte, existem 4 tipos de sangue, né? Todo mundo aqui tem, acho que tem até em documento escrito, né? O sangue A, o B, o sangue AB e o sangue O. E todos podem ter ali mais, né? Só A positivo, né? A mais. É isso mesmo? São 4 tipos de sangue que existem na população? Isso, esses 4 tipos são os tipos básicos, né? E são os que são testados rotineiramente. Né? Então, tanto para o doador como para o receptor de sangue. Então, tipagem ABO e a tipagem do antígeno D. Tá? Mas esses são só uma parte, né, de toda a nossa diversidade genética. Então, existem, né, como eu havia falado, mais de 380 tipos de sangue diferentes, né? Isso por conta da variabilidade genética mesmo, né, de todas as populações. Então, o paciente, né, que vai determinar, no caso, qual o tipo de sangue que é necessário, né, para que ele receba e mantenha esse sangue circulando, né? Isso é o objetivo, né, para evitar uma reação transfusional hemolítica, ou seja, uma retirada mais cedo, né, do sangue da circulação do paciente. Então, como funciona? Esse paciente, quando exposto a algum antígeno, né, e a gente fala principalmente de hemácias, né? Então, um episódio de ele já ter recebido sangue em outra oportunidade, ou mesmo nas mulheres de ter um evento gestacional, isso contribui para a imunização, que é a formação de anticorpos contra partes do sangue, contra esses antígenos do sangue. Uma vez que o paciente tenha esses anticorpos formados, se eles tiverem significado clínico, ou seja, se eles puderem, né, contribuir com a destruição das hemácias, esse sangue do doador vai ter que ser selecionado, ou seja, não pode ser mais de qualquer doador, respeitando a compatibilidade ou ABO ou RHD. Então, por exemplo, se o paciente tiver um anticorpo contra um antígeno de grupo sanguíneo, que é o antígeno KID-A, a gente tem que achar doadores que sejam KID-A negativos, né, para evitar essa reação transfusional. Então, por isso que é importante, né, Ivan, que todas as pessoas, o máximo possível, que doem sangue para a gente contribuir, né, com essa diversidade de doadores testados, né, já em nosso cadastro, para numa eventual necessidade a gente saber a quem recorrer. Entendi. Nossa, 380 tipos de sangue. A gente aprende que são 4 e na verdade é muito mais. Eu ia te perguntar aqui por que é importante eu saber o meu tipo de sangue. E faz sentido eu querer saber de todos esses 380 exatamente qual que é o meu tipo de sangue? Isso talvez até seja considerado um mito, né? Quando a pessoa acha, eu tenho que saber a minha tipagem de sangue, porque caso aconteça algum acidente, por exemplo, né, que venha a eu ter que talvez receber sangue, eu já tenho que saber o meu tipo. Então, cada receptor de sangue vai ser coletado uma amostra, vai ser testado, né, antes, toda vez que ele precise receber sangue, tá? Mas, por exemplo, numa situação de emergência, quando não há tempo de realizar esses testes, a gente usa sangue O negativo, que, na maioria das vezes, é o sangue mais seguro para esse atendimento. Por isso, até que a gente reforça a importância, né, desses doadores que são O negativo, que normalmente há uma deficiência, né, no estoque desse tipo, que realmente se mantenham fidelizados, né, que doem sangue com uma certa frequência.
tá? Mas assim, o saber o tipo de sangue mesmo não vai mudar para a segurança da pessoa. Porque, como eu falei, mesmo que você chegar, por exemplo, num hospital e tiver lá a sua tipagem como, por exemplo, A positivo, né? Você não vai receber o sangue A positivo numa eventual emergência e, caso não seja uma emergência, a sua amostra será coletada, o teste determinado, né, realizado e comparado aí com o seu registro. E aí, caso, né, se confirme esse resultado, aí você receberá o sangue A positivo, por exemplo. Ah, entendi. Ó, gente, o pessoal do sangue O negativo, fique esperto, vá no hemocentro mais perto de você, porque você pode fazer a diferença. Mas e aí, Everaldo, o que vai acontecer se eu receber um sangue que não é compatível comigo? Um sangue que tem algum problema, assim, o que vai acontecer comigo se isso acontecer? Isso é o que a gente tenta evitar, né, no dia a dia, fazendo testes sensíveis, né, seguros, né, para tal, mas numa eventual perda, né, de sensibilidade do teste, algum evento, inclusive até relacionado com o receptor, né, quando, por exemplo, o receptor não tem algum registro anterior ou não tenha anticorpos em quantidade suficiente para a gente detectar no soro, aí pode acontecer, né, do teste ser compatível, né, mas com o resultado verdadeiro de falso compatível, né, e esse sangue ele pode ser destruído na circulação aí do receptor, né, então o sangue do doador pode ser destruído, né, quando entrar em contato com o sangue do receptor. Isso pode acontecer de duas formas, né, de uma forma imediata, que às vezes pode até estar associada ao óbito, tá? Mas normalmente isso acontece por algum erro técnico, então é uma coisa normalmente evitável, ou pode ser um evento também tardio, que a gente chama de reação hemolítica tardia, quando o sangue ele fica menos tempo circulante, né, na circulação daí do receptor. Tá, entendi. Isso é o que a gente chama de hemólise. Ah, hemólise. Isso, é a destruição do sangue, né, das hemácias na circulação. Tá, entendi. A gente ouviu ele se apresentando, parecia simples, né, mas não é. Então, se tu tivesse que dizer hoje qual que é o teu maior desafio dentro do laboratório, lá como hematologista, isso, qual que seria? Eu acredito que assim, é buscar a compatibilidade para esses doadores que necessitam de um sangue que não é encontrado com alguma frequência na população. A gente tem vários casos, tá, de pacientes que requeiram algum tipo de sangue, né, que a gente pode chamar de fenótipo raro, né, quando aquela mutação, né, aquela característica, né, das hemácias está em menos de 1 para 1000 pessoas da nossa população. Tá? Então, por isso a importância, né, de a gente realizar esses testes de rotina, né, nos doadores de sangue. A gente busca os que são fidelizados, né, os que doam, né, com uma certa frequência, e aí para esses doadores a gente determina mais características, além de ABO e de RHD. Tudo isso vai para um cadastro. O Hemosc também participa do Cadastro Nacional de Sangue Raro, de doadores de sangue raro. Então, é uma iniciativa, né, do Ministério da Saúde, parecida ali com a do Redondo, né, que é para doadores de medula óssea. Existe o Cadastro Nacional do Sangue Raro, então, para doadores de sangue. Numa eventualidade, por exemplo, quando a gente não encontra, né, determinado doador com aquela característica, né, que o receptor necessite, a gente recorre, então, ao Cadastro Nacional, talvez até ao Cadastro Internacional de Doadores de Sangue, né, numa necessidade mais limitada, né, no caso, quando a gente não tem esse doador disponível. Na grande maioria das vezes, a gente consegue atender esse doador, né, com esse paciente, com doadores da nossa população. Então, isso é muito satisfatório. Mas, dependendo, né, dessa complexidade, pode acontecer de a gente recorrer a hemocentros vizinhos, né, que a gente chama para nos auxiliar também. Assim como também o Hemosc, né, ele está entre os 5 hemocentros que mais mandam sangue, né, de fenótipo raro para outros estados do país.
Ah, era o que eu ia te perguntar agora. A gente tem muita gente com um fenótipo raro de sangue raro aqui em Santa Catarina? Sim, a gente tem, por exemplo, aqui um doador caracterizado, né, com o fenótipo Bombay, que é aquele fenótipo de sangue quando eu não posso afirmar que ele tem nenhuma, não se enquadra em nenhum tipo ABO. Então ele não é nem A, nem B, nem AB e nem O. É uma condição muito rara, né? Mais ou menos uma a cada 1 milhão. Uau. Ocorre na nossa população e a gente tem um doador de sangue com essa característica. No Cadastro Nacional de Sangue Raro, há apenas mais 2 doadores com essa característica. Então é uma quantidade, né, muito limitada, né, para atender possíveis receptores de sangue. Fora isso, a gente também tem, né, doadores com outras características, também bastante raras, e aí a gente, numa eventual demanda, né, a gente também faz estudo familiar, né, porque o paciente que tem esse fenótipo raro, ele tem mais chance se ele tiver irmãos, né, análogo ao do transplante de medula também, é mais fácil que irmãos tenham essas mesmas características também. Então a gente faz um estudo familiar para tentar, né, de uma forma mais rápida, mais ágil, encontrar doadores com essa mesma característica, ou seja, parecidos geneticamente. Que legal. Então são 3 pessoas com sangue Bombay no Brasil inteiro. Isso. E destes 3, um está em Santa Catarina? Isso são os dados do Cadastro Nacional de Sangue Raro, né? Não existem apenas essa quantidade de pessoas, mas doadores de sangue cadastrados, né, que estão à disposição para atender uma eventual demanda. Né? Inclusive, o sangue desse doador, né, ele já foi para alguns outros estados em outras oportunidades. Ah, imagino, né? Então, essa pessoa que é o doador de sangue Bombay, ele sabe que ele tem um sangue raro? Sim, isso é bem importante, Ivan, essa pergunta, porque caso ele mesmo necessite receber sangue, ele deve também receber um sangue com essa mesma característica. Então, no mesmo momento que a gente encontra um doador de sangue, né, que ele pode ajudar outras pessoas, a gente também pensa, né, caso haja demanda para ele mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali um doador, né, e a gente fica muito, né, feliz por esse achado, a gente pensa nele como um potencial receptor de sangue, né? Então ele recebe todas as orientações, né, tudo registrado, familiares também estão cientes, agentes, né, de saúde, né, da localidade, né, em que esse doador reside, para, numa eventual necessidade, entrar em contato com o Hemosc, que a gente vai orientá-los, né, buscar a melhor forma para o atendimento dele. Ah, entendi. Se viesse um resultado desse para mim, de que eu tenho sangue raro, eu ia até deixar um bom estoque lá para eu mesmo, né? Se eu precisar, eu tenho sangue em estoque, né, para poder usar. Que legal. Isso. Atualmente, infelizmente, isso não é possível ainda na hemorragia pública, né? Mas há serviços de hemoterapia que congelam sangue, né? E aí esse sangue congelado, pela legislação vigente, ele pode ficar armazenado até por 10 anos. Ah, entendi. E esse no cenário de que daí ninguém poderia usar. O sangue é meu. Pela legislação atual, esse sangue poderia ser usado por qualquer pessoa. Então, esse doador doaria, né, numa eventualidade, mas o sangue estaria disponível para quem necessitasse. Tá, entendi. Pô, legal, hein? E acontece muito de faltar um tipo específico de sangue? E quando isso acontece? Por exemplo, o estoque de sangue B, ele está muito baixo. A gente tem que repor esse estoque específico, né? Como é que é a estratégia do Hemosc para a gente ir atrás e repor esse sangue? Todo o nosso serviço, Ivan, é baseado em a gente manter, né, como a Renata falou, um estoque seguro de sangue para atender a nossa população. Então a gente, né, não deveria lidar com a falta, né, desse item. A gente mantém um estoque de segurança. Então tem vários níveis de estoque, né? Então tem um estoque lá considerado ideal, né, até que possa chegar ao estoque crítico. Então tem várias camadas, né, de posições de estoque e para cada posicionamento o Hemosc tem uma ação, né, para mitigar essa falta, né? Então seja através da mídia, do contato direto
o doador por e-mail, telefone, né, mensagens, mas o nosso maior objetivo é realmente não faltar, não chegar nessa condição. Então, para isso, o Hemosk desenvolve vários projetos, né, com a nossa sociedade para evitar essa falta. Eu acho que a Renata pode complementar agora. Então, a gente faz estratégias, como o Everaldo falou, a gente tem vários níveis e cada nível desse tem ações para ser tomada. E aí, o mais ruim, o pior cenário é o estoque crítico. Quando a gente chega nessa situação, mas faz muito tempo que a gente não chega no estoque crítico, a gente cancela cirurgias, né? A gente manda o comunicado que a gente não tem equipagem e aí a Secretaria de Estado de Saúde toma essa medida. Mas, graças a Deus e graças à população catarinense, faz tempo que a gente não chega nesse estágio. A gente faz muitas estratégias, a gente faz convocação via e-mail, faz convocação via telefone, a gente aciona a mídia, depende do estoque, dos níveis ali que a gente explicou. A gente tem projeto de empresa solidária, que a gente tem uma parceria com as empresas, que a gente traz o colaborador para dentro do Hemosk. A gente tem a conscientização através do projeto escola, que a gente dissemina a cultura da doação de sangue desde a pré-escola até a escola técnica. Então, a gente tem várias estratégias que a gente utiliza para realmente chegar e conscientizar o doador e buscá-lo também numa linguagem mais direta. Que bom. Uma das ferramentas que a gente tem também é o Papo Cidesc. A gente está aqui batendo papo sobre sangue. Isso. Está muito bom, mas infelizmente está chegando ao final. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Eu aprendi junto com vocês aqui hoje, muito legal, muito interessante. Foi a nossa primeira edição e eu estou muito feliz de ter super convidados aqui conosco. Então, a gente também queria agradecer. É muito importante a gente estar em contato com vocês, é muito importante a gente estar em contato e divulgar cada vez mais a doação de sangue. A gente convida a todos a realmente entrar na página do Hemosk, conhecer um pouquinho mais da nossa rotina, desse ato tão importante para a sociedade catarinense. A gente trabalha atualmente com agendamentos, com hora marcada, né? Para trazer um benefício para o doador, para a pessoa chegar lá e já ter uma agilidade maior na hora de doar sangue. Então, nossa página, vou repetir novamente, www.hemosk.org.br, em todo o estado de Santa Catarina, e também estamos através de telefone. Se a pessoa não conseguir agendar pela página, pode ligar para a gente no 3251-9802 e faz seu agendamento aqui em Florianópolis e na Hemorrede, em todo o estado, tem a página ali, tem os telefones na página disponível. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer enorme receber vocês. Everaldo, muito obrigado, aprendemos juntos hoje e foi muito interessante. Muito obrigado, Ivan, pela oportunidade e como falou a Renata, né, pessoal, venham doar sangue. Venham doar sangue, gente, é muito importante. E eu digo com propriedade, fui doar sangue recentemente, foi mais rápido do que eu imaginava, não doeu, o lanchinho foi gostoso, então fica a dica para vocês. Gente, esse podcast aqui ele vai ficar na íntegra no YouTube, aproveitem, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo, comentem aqui embaixo qual que é a curiosidade de vocês sobre sangue, porque o Everaldo e a Renata vão estar olhando e vão responder a gente. Aproveitem também para curtir as nossas redes sociais, cidesc.saúde no Instagram, no TikTok, terão cortes lá maravilhosos.